Olá, como vai? Eu sou o professor Josemar e você está no curso de Planilhas Eletrônicas. Esta é a videoaula número 6. Na videoaula anterior, nós começamos a falar sobre gráficos. Falamos sobre os tipos de gráficos e como se faz para inserir um gráfico na planilha. Qual o objetivo do gráfico também, quais são as facilidades dele, o que ele ajuda, né? A visualização dos dados da sua planilha. E aqui nós vamos dar continuidade a este assunto. O que nós vamos tratar nesta aula? O conteúdo dela vai tratar sobre a edição do gráfico. A partir do momento que você tem um gráfico inserido na sua planilha, você consegue modificá-lo? O que você consegue fazer com ele, né? Nós vamos aprender a realizar a inclusão de alguns elementos no gráfico, como, por exemplo, a legenda nas colunas, as linhas secundárias, além das linhas principais das colunas. E você vai aprender também a realizar algum tipo de formatação do gráfico, né? Como, por exemplo, alterar as cores dos eixos e das colunas e etc. Então, se você não viu a primeira parte sobre gráficos, olha aí na playlist do canal, você vai ver que na aula anterior, na aula 5, sobre planilhas eletrônicas, nós começamos a tratar sobre, a comentar sobre gráficos. Muito bem, se você vem acompanhando as videoaulas, você percebeu que na aula anterior nós criamos esse gráfico aqui a partir dos dados dessa parte da nossa tabela, tá bom? São os gastos referentes a janeiro, com plano de saúde, combustível, alimentação e etc. E eu disse que iria demonstrar como se faz para deixar esse valor fixo aqui dentro das barras das colunas. É uma das primeiras coisas que nós vamos fazer nesta aula. Para isso, você vai clicar sobre este botão aqui, editar gráfico. Ao clicar em editar gráfico, ele volta a exibir o editor de gráficos. Esse editor é basicamente aquele primeiro painel que nós vimos ao inserir o gráfico na aula anterior. Aqui você pode visualizar o tipo de gráfico, podemos inclusive alterar o tipo de gráfico. Então, se a gente quer um gráfico no formato de pizza, basta escolher aqui. Se a gente quer um gráfico no formato de barras, basta a gente escolher aqui. E aí nós vamos deixar no sugerido mesmo, que é o gráfico de colunas, tá bom? O que nós vamos fazer? Nós vamos realizar algumas formatações, algumas edições aqui. Num primeiro momento, você pode observar aqui que o intervalo de dados para onde a gente busca os dados para a criação desse gráfico está descrito aqui. O intervalo é na planilha 1, que é esta planilha, e aí o intervalo é de B10 até C15. Se você quiser confirmar, basta voltar aqui na planilha, você visualiza, olha só o intervalo, B10 até C15. Muito bem, voltando aqui, vou editar novamente. Nós temos a série. O que é a série? A série é essa coluna aqui, né? Que é o eixo Y do gráfico. Então, a série são os valores do gráfico. A série ela é obtida através do intervalo C10 até C15. Então, se a gente voltar aqui na planilha, nesse intervalo de C10 até C15, nós pegamos a série de dados que compõem o nosso gráfico. Voltando aqui, eu posso editar. Então, você está compreendendo algumas nomenclaturas utilizadas aqui em gráficos. Tá joia? Vimos primeiro o eixo X, que são os elementos. Depois, nós vimos a série, que é o eixo Y. E aqui
Tem mais algumas informações que por enquanto nós não vamos nos atentar a ela. Nosso objetivo é incluir os valores referentes a cada coluna do gráfico. Então, nós vamos em personalizar. Com o painel editor de gráficos aberto, você vem em personalizar. E aqui tem várias coisas que nós podemos personalizar. A primeira coisa que vamos fazer, antes de inserir o elemento aqui, nós vamos inserir um título no nosso gráfico. Então, vamos acionar essa setinha aqui, escolher título do gráfico, que já está selecionado, e vamos digitar o texto do título. Então, gastos de janeiro. Observe que ao digitar ele insere um título aqui no gráfico. Então, os gastos de janeiro é o título mais adequado, é o nome também desta página. E aí, nós podemos também alterar a fonte do título, tá? Vamos deixar a fonte padrão. Podemos alterar o tamanho. Vamos escolher aqui tamanho 14, tamanho 16. Vamos deixar automático. Colocar em negrito. E uma coisa que eu acho interessante fazer aqui é o alinhamento. Você clica em alinhamento e vem aqui no botão centro. O título vai para o centro do gráfico. Observe como ficou. E você pode também alterar a cor de texto do título. Vamos colocar uma cor que dá um destaque um pouco maior. Vou colocar a cor vermelha. Ou podemos colocar a cor azul. Vamos deixar azul nesse caso aqui. Então, nós alteramos aqui o título do gráfico, tá? Podemos também colocar legenda, título do eixo horizontal, título do eixo vertical. Nesse caso, vamos alterar apenas o título do gráfico. Senão esse vídeo vai ficar muito longo. Depois você pode fazer as alterações aqui você mesmo e observar o que acontece, o que vai acontecendo no seu gráfico. Então, eu cliquei sobre essa setinha para voltar. Não quero mais fazer alterações em títulos do gráfico. O que nós vamos modificar agora? Nós vamos modificar a série. Então, clica aqui na setinha. A série é representada pela coluna 1. São essas colunas que você está vendo na cor azul. A cor você pode modificar aqui. Se você não quer azul, basta alterar a cor que você deseja. Vamos manter na cor azul. O eixo da série, lembre-se, o que eu disse que é a série? São os valores, né? A série de valores que representam os gastos desses elementos aqui do eixo X. Então, são os valores representados no eixo Y do gráfico, tá? Então, esse eixo, esses valores, nós queremos no lado esquerdo ou no lado direito? Você pode alterar aqui, ó. Clica aqui e escolhe lado direito. Os valores vêm para cá. Clica aqui e escolhe lado esquerdo. Ele vem para cá. E aí, nós chegamos finalmente onde a gente queria, que são as legendas de dados. Ao clicar sobre essa caixa de ativação aqui, ele mostra o valor. Observe, 480 para alimentação, 50 para água e assim por diante. Você pode, inclusive, escolher o que você quer mostrar, qual o tipo de legenda dos dados. Neste caso aqui, ele só mostra valor. Se você não quiser colocar nenhum, você não coloca. Ele desativa aqui legenda de dados. Então, vamos deixar o valor. A posição você escolhe no centro, na extremidade interna. Nesse caso, vamos deixar automático para ficar no topo de cada coluna. Você pode também escolher o tamanho da fonte, a cor do texto, tá? Vamos alterar a cor do texto aqui, vamos colocar a cor preta, a cor vermelha. Nesse caso, vamos deixar automático e dar o destaque melhor. Colocar em negrito, itálico e assim por diante. E aí nós podemos também
além da legenda, nós podemos ativar a linha de tendência. Quando você ativa a linha de tendência, ele coloca aqui essa linha, onde nós podemos, inclusive, colocar uma outra cor. Tá joia? Alterar o formato dela, o tipo dela, né? Linear, exponencial. Nesse caso, vamos deixar a linha linear mesmo. A tendência, ele mostra qual a tendência do gráfico, né? Então, ele começa com um valor pequeno e vai subindo de valor. Tem um topo aqui, mas depois ele retrocede, diminui os valores. Se você não quer mostrar a linha de tendência, basta desativar essa opção aqui. Tá joia? Então, essas modificações que nós fizemos foram referentes à série. Lembre-se, o que é a série? São os valores, a série de valores representados no eixo Y do gráfico. Tá joia? Basta clicar aqui e deixamos de editar a série do gráfico. Outra modificação que nós podemos fazer também no gráfico é esta opção estilo de gráfico. Vamos ver o que a gente pode alterar aqui. Observe que o plano de fundo dele está uma cor neutra, um cinza, né? Você pode colocar uma cor diferente. Então, basta clicar sobre a cor de plano de fundo e selecionar a cor que você quer. Vamos deixar o padrão neutro mesmo. Observe que você pode modificar e escolher a cor que você quiser. Vamos deixar essa cor mesmo, então. Parece que ficou... não atrapalha tanto na visualização. E nós temos aqui um modo interessante, que é o modo maximizar. Observe o que acontece. Ele tenta ocupar a maior área possível do gráfico. E nós temos também o modo 3D. Também é um modo interessante para poder visualizar aqui o gráfico. Vamos deixar com o modo 3D ativado. E aí vamos voltar aqui. Não vamos modificar mais o estilo dele. Clica na setinha. A legenda, nós não temos nenhuma legenda no gráfico, porque nós temos apenas o mês de janeiro, nós selecionamos aqui, né, os gastos do mês de janeiro, então não tem necessidade de ter uma legenda, é um gráfico simples, né? Aqui nós podemos fazer modificações no eixo horizontal, no eixo vertical. Por exemplo, o eixo horizontal, clicando sobre ele, se a gente modificar aqui a cor, você vai observar que ele modifica, vamos colocar a cor aqui que dá um destaque diferente, observa que a cor dos elementos que formam o eixo horizontal é alterado, né? Então você pode colocar a cor que você acha que vai dar um destaque melhor, combina com o seu gráfico. Pode colocar em negrito também, tá? A mesma coisa fizemos com o eixo horizontal, a mesma coisa você pode fazer com o eixo vertical. Pode alterar a fonte, o tamanho da fonte e alterar também a cor. Tá? Então você vem aqui, seleciona a cor, observa que este eixo foi modificado, tá? O eixo vertical foi modificado. Pode colocar em negrito também. Clicando sobre a setinha nós voltamos e finalmente uma alteração interessante que você pode fazer também são as linhas de grade em marcações. Observe que nós temos aqui os valores principais que ele adotou, que são 0, 100, 200, 300, 400 e 500. É uma graduação de 100 em 100, né? E aí ele coloca as linhas principais. A gente chama de linhas principais, que ajuda o usuário a identificar onde está a coluna de cada elemento, né? Essa barra aqui de cada elemento. No telefone, a gente percebe aqui que está próximo do 200, né? Através dessa linha principal, a gente percebe que luz ultrapassou 200, né? Então, se a gente não tivesse colocado a legenda nas barras, essas linhas aqui são bastante interessantes. São essenciais para ajudar a interpretar o gráfico. Mas aí você pode alterar a cor e até mesmo incluir linhas secundárias. Como? Vamos vir aqui, ó. E aí você escolhe aqui. As linhas de grade principais, elas estão visíveis, né? Se a gente desativar aqui, elas vão
desaparecer. Então vamos ativá-la novamente, elas voltaram. Você pode escolher a cor para dar um destaque maior, né? Ó, coloca a cor vermelha. E você pode também colocar as linhas de grade secundárias. Observe, ele coloca outras linhas intermediárias entre as linhas principais. E aí, nós concluímos as principais alterações que nós podíamos fazer no gráfico, né? Basta clicar sobre a setinha aqui, lembrando, e aí você faz a modificação em cada item do gráfico, do editor de gráficos. Eu posso fechar esse painel, basta clicar sobre o botão fechar, voltamos a visualizar o gráfico na planilha toda. Se você quiser editar novamente, basta clicar sobre essa opção. Aí você edita o gráfico e faz as modificações desejadas. Lembre-se de vir aqui na guia personalizar. Se você não quer o gráfico na sua planilha, pode vir aqui no botão excluir gráfico. Aí você vai apagar ele. Lembrando que fazer o download do gráfico, você pode fazer o download no formato de imagem, no formato de PDF, você pode publicar também através de um link, né? E você pode fazer uma cópia do gráfico. Muito bem, então nós criamos esse gráfico aqui, lembrando, a partir dos dados do mês de janeiro. Se você quiser treinar aí e tiver a planilha na sua nuvem do Google, selecione essa coluna, selecione esses dados, segure a tecla Ctrl e selecione esses dados aqui para você criar o gráfico dos gastos do mês de fevereiro. Lembre-se, quando você quer selecionar um intervalo separado, faça isso que eu acabei de indicar para você, basta manter pressionado a tecla Ctrl. Então você seleciona os dados do eixo horizontal, né, que são os elementos aqui, e depois você seleciona a série de valores. Como? Basta segurar a tecla Ctrl. Segura a tecla Ctrl e seleciona um outro intervalo. Tá? Quando você segura a tecla Ctrl, você consegue selecionar vários intervalos alternados. Tá bom? E a partir daí é só ir no menu Inserir e escolher Gráfico, que você vai inserir um gráfico a partir desses dados. Muito bem, essa foi a aula em que nós tratamos de gráfico. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil. Eu sou o professor Josemar. Obrigado por visualizar essa aula. Até a próxima videoaula.